Graça e paz, amados, estamos aqui novamente nesse programa Os Sinais da Volta de Cristo. Esse vai ser o terceiro programa, o terceiro vídeo, é uma sequência, volto a insistir com você, nós estamos numa sequência. Se você perdeu os primeiros vídeos, volta no canal, assiste, são vídeos que não são longos, são de 15 minutos, 16 minutos, fácil de você ouvir. Nós vamos dividir esse seminário todinho em pequenos vídeos para ficar fácil para você acompanhar e não perder muito tempo, e logicamente isso vai ser bênção na sua vida. Então você olha no canal e assiste os vídeos anteriores, esse é o terceiro, e eu quero que você me ajude a divulgá-los, tá bem? A avisar pessoas, fazer compartilhamento do vídeo, e quanto mais pessoas puderem assistir, a bênção de Deus alcançará muitas pessoas. Hoje eu quero continuar aqui com o tema Israel, o ponteiro do relógio de Deus. Eu sei que você já ouviu alguém falar assim, o Israel, o relógio de Deus. Eu não sou tão ousado assim, né? Dizer que Israel é o relógio de Deus. Eu quero dizer que Israel é o ponteiro, né? Porque o relógio de Deus é algo muito sério para a gente dar apenas para uma nação. O relógio de Deus tem muito mais coisas, tem a igreja, tem os fatos, tem a humanidade como um todo, mas eu posso colocar que um dos ponteiros do relógio de Deus é Israel, sem dúvida nenhuma, e aí eu tenho que concordar com algumas pessoas. Por quê? Foi para Israel, quando Jesus estava nessa terra, foi para aquele grupo de judeus que Jesus falou sobre os sinais do tempo. Ele não comentou isso com mais ninguém, ele chamou os discípulos um pouquinho antes da sua subida definitiva para o céu, e trouxe aquilo que a gente chama o sermão do fim do tempo, que é o que está registrado no livro de Mateus, capítulo 24. E eu quero detalhar esse texto, eu vou lendo e nós vamos falando algumas coisas rapidamente, porque nesse programa de hoje, o terceiro, eu vou detalhar a questão de Israel como o ponteiro do relógio de Deus, por causa do sermão que o próprio Jesus citou. E eu começo lendo aqui no capítulo 24, a partir do verso 4. Inclusive na Bíblia que eu tenho aqui na mão, ela tem subtítulos, e o subtítulo que está aqui na minha Bíblia é Os Sinais do Tempo do Fim. Olha que coisa interessante, né? Então está escrito assim, eu vou ler e de vez em quando eu paro para falar sobre esse assunto, depois nós vamos detalhar. Verso 4 diz assim: e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Qual era a preocupação de Jesus nesta ocasião? A preocupação de Jesus é que ele já sabia, porque ele tinha conhecimento disso. Ele era Deus, ele era homem, mas era Deus também. Então ele tinha conhecimento de que no futuro, daquilo que ele vai falar, muitas pessoas iam se aproveitar disso para enganar as pessoas, principalmente Satanás, que ia usar pessoas para que isso fosse um engano. Quer ver um caso que eu lembrei agora? Eu recebi um livro certa ocasião, um livro todo psicografado, um livro inteirinho psicografado. E esse livro falava uma coisa muito interessante, veja o engano para as pessoas, usando a Bíblia. Esse livro falava o seguinte, que o mundo estava sendo vigiado por extraterrestres, que vieram de outro planeta. E o que eles faziam? Eles ficavam observando para proteger a humanidade. A preocupação desses extraterrestres era proteger a humanidade. Mas chegou um tempo, e outra coisa que eu esqueci, numa das naves, eram muitas naves extraterrestres, numa das naves tinha um capitão que se chamava Jesus Cristo, ele era o capitão de uma das naves. E o que eles colocaram? Era um livro grande, eu estou fazendo um resumo pequenininho. Qual era a intenção do livro? Eles queriam mostrar que esse grupo de extraterrestres, quando percebesse que a Terra, os habitantes da Terra estariam se destruindo, eles invadiriam a Terra para tirar da Terra aqueles que estavam perturbando a Terra. Então eles começam a dizer que chegou um momento, as naves desceram e muita gente subiu nas naves e foram embora. E
ficaram na terra os bons. E essas terrestres desceram na terra para viver com os bons aqui na terra. Se você pegar a coisa que está por trás, o subliminar, o que eles estão dizendo? Que um dia eles sabem que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Eles sabem que aqueles que são do Senhor vão ser arrebatados, Jesus vai vir buscá-los. Mas eles estão dando uma outra teoria, eles estão dando que esses que vão ser arrebatados eram os ruins, aqueles que estavam perturbando a terra, e que agora os que ficaram são os bons, que vão viver uma vida de paz junto com eles. O que eles estão querendo pôr na cabeça das pessoas? Que o dia que houver o arrebatamento da igreja e sumir a igreja, os que ficarem não vão se preocupar, porque não, já fomos alertados que esse turma ruim mesmo que foi embora. E esse grande engano, por isso que Jesus falou, não deixe ninguém vos enganar. Esse é o que está escrito na palavra de Deus. Continuando aqui, verso 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você fala assim, pastor, mas tem gente que fala isso? Lógico, aqui em Curitiba tinha até esqueci o nome dele, ele se chamava de Cristo, andava sempre com 3 mulheres, com bata e tudo mais, iam para todo lugar, ele era conhecido. Eu tive a oportunidade de entrar um dia no avião, estava ele lá, sentado com as 3 mulheres lá, e tem muitos seguidores achando que ele era o Cristo, ia para todo lado. Jesus já está alertando isso há 2000 anos atrás. Jesus está alertando, muitos virão dizendo que sou o Cristo, mas não vos engane, não deixe ser enganado. Verso de número 6. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Gente, tem que usar o que Jesus está falando, não o que as pessoas pensam, não o que as pessoas interpretam. Jesus disse, vocês vão ouvir sobre guerras e rumores de guerras. Mas ele está dizendo, é necessário que isso aconteça. Então, quando a gente fala, nossa, outra guerra, será que Deus não está vendo esse cara? Não, é necessário que isso aconteça. Jesus falou, é necessário. Porque através das guerras, as pessoas vão começar a temer o nome de Deus e buscar o Deus. Mas ele está dizendo, não é o fim não. Então tem gente que fala, vai ter a 3ª guerra mundial, vai acabar o mundo. Não esquece isso, irmão. A Bíblia diz, não é o fim. Tem algo que é o fim, e esse que está na palavra de Deus. Então, não se engane com guerras e rumores de guerras. Vamos continuar aqui, o verso de número 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá, presta atenção, fomes e terremotos em vários lugares. Não precisava nem tocar nesse assunto para você. Você, mais do que eu, talvez saiba quanta fome tem nesse mundo. Se eu pegar a África, por exemplo, não precisava mais nada, mas não é só a África. Pega ali, naquela região do Afeganistão, aquela região bem oriental, quantos milhões, Índia, quantos milhões de pessoas estão passando fome hoje. A estatística diz que é quase 1/3 ou 1/4 da população da Terra. Isso é algo que vai continuar e vai aumentar, mas está escrito na palavra. E terremotos, não preciso falar sobre isso, mas a Bíblia está dizendo, não vos assusteis, ainda não é o fim. Vamos continuar. Verso de número 8. Porém, tudo isso é o princípio, princípio das dores. E há tanto sofrimento hoje, tanto sofrimento. E as pessoas já pensam que isso já é o fim. Irmão, imagine se isso é o princípio, como vai ser o fim disso? Como que vai ser o fim das dores? Vai ser muito mais terrível do que a gente pode imaginar. Porque isso é só o princípio. Quem está falando é Jesus Cristo, na palavra. Não é nenhum vidente, nenhum teólogo, não é nenhum interpretador. Não, Jesus está falando para os seus discípulos naquela ocasião. Verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui ele não está falando só especificamente para Israel, mas para a igreja, mas principalmente para Israel. Se você parar um pouquinho para pensar,
por que será que se odeia tanto Israel? Eu já tive Israel 9 vezes, um país pequeno, talvez menor que o estado de Sergipe, talvez menor que um dos estados brasileiros, e de repente um país onde só tem deserto, areia, um país que não tem água, só tem basicamente o Rio Jordão, que é a base que dá o Mar da Galileia. Por que todo mundo odeia esse paizinho? Por que há um ódio mundial por isso? Por que existe o antisionismo? Por que existe isso? Por que o mundo árabe está doido para destruir? Por que o Irã vive falando que quer destruir Israel? Um paizinho tão pequeno, por quê? Jesus disse, por causa do meu nome. Porque podem falar o contrário, pode até dizer que não, mas o problema está no nome de Jesus. E o nome de Jesus é o nome de Israel, porque ali é o Deus de Israel, é o que esse Deus apresenta na Bíblia como Deus de Israel. E esse é o grande problema espiritual. Então, Satanás, que quer destruir o povo de Deus, chamado povo judeu, que Deus escolheu, e eu não vou discutir aqui, e se você quiser discutir é problema seu, mas foi Deus que escolheu Israel para ser seu povo. E a igreja hoje, que veio através de Jesus Cristo para juntar-se a Israel, fomos enxertados na videira, fomos enxertados. Então, tudo isso serve para nós também como igreja. E seremos odiados. Vamos ver aqui, por exemplo, da nossa nação e outras nações, você começa a ver que as leis que começam a ser feitas, começam a ser para prejudicar a igreja, para fechar a igreja, para prejudicar as pessoas. Então, é uma perseguição mesmo. E aqui no Brasil mesmo, já ouvi deputados falando que tem que tirar a Bíblia, tem que acabar com a Bíblia. O que tem isso a ver a Bíblia com a parte política? Por que estão se metendo na política, se metendo na religião? E se nós entendemos isso, é porque existe uma palavra de Deus que seremos odiados. E esse ódio virá através de leis, através de perseguição e assim por diante. Eu acho que ainda consigo, no programa de hoje, chegar até o verso seguinte, que é o verso de número 10. Nesse tempo, presta atenção, Jesus disse, nesse tempo, que tempo? Nesse tempo agora, das guerras, revoluções, terremotos, ódio. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E o verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E aqui eu não preciso falar da humanidade como um todo, aqui eu posso falar da igreja de modo geral. Como se levanta igreja contra igreja, irmão, que coisa terrível. Pastores contra pastores, crente contra crente, por causa de um nome de uma placa denominacional, por causa de uma... Aí você fala, mas pastor, como é que pode acontecer isso no meio da igreja? Está aqui na palavra. Jesus já falou que isso ia acontecer. Jesus disse que iam se odiar uns aos outros, que uns perseguiriam os outros. Então não é uma novidade, não adianta a gente falar, que coisa terrível, não, está na palavra, está escrito, nós vamos passar por isso, faz parte da palavra. Por isso que o grande ensino desse seminário é nos alertar para evitarmos essas coisas, nós batalhamos contra essas coisas no meio da igreja, nós buscamos a salvação das pessoas. Esse é o grande objetivo desse seminário que nós estamos fazendo pela segunda vez através do YouTube. Então você vai nos acompanhar aí, eu vou parar no verso 10 e depois nós vamos continuar na próxima semana com a continuidade desse sermão, que é o sermão que Jesus falou. Eu quero insistir nesse assunto. Isso que eu estou lendo aqui na palavra de Deus não é nenhuma interpretação, não é nenhum teólogo, não é nenhuma pessoa estranha, não, eu estou lendo o que Jesus falou e que alertou a judeus, que eram seus discípulos, a Israel, e isso veio até a igreja como alerta para a igreja, e não adianta sair fora disso aqui, qualquer coisa fora disso é interpretação humana, mas o que está escrito aqui é o que Jesus falou em Mateus capítulo 24, e nós estamos detalhando isso, e vamos continuar no próximo programa, em nome de Jesus, amém? Esse é um gostinho para você continuar conosco, tá bom? Na próxima sexta-feira eu continuo esse assunto, e você vai ajudar da seguinte maneira, compartilhe com amigos, com a igreja, e muitos vão ser abençoados, eu tenho certeza disso,
Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Até o próximo programa, em nome de Jesus.